Foda-se. Conheço mais férias, Glass. Vamos lá, então. Bom, vamos continuar nossa saga aqui. Eu sei, óbvio, sei que vocês deram uma olhadinha, né? Vocês são foda, né? Mas vamos lá, vamos dar uma repassada, tá? Vamos dar uma repassada. Tem exercício muito legal aí, que na verdade engloba um monte de coisa, né? Ondas é uma coisa bastante importante para a Unesp e para a Unicamp, tá? Tanto a parte de ondas, depois a parte de cordas e tubos sonoros é bastante importante. Quando a gente pega uma onda, uma grande dificuldade que a gente tem é achar o lambda, principalmente quando ele dá um desenho que ele te dá um determinado valor. É só você lembrar que toda onda tem 4 partes. Eu já falei isso para vocês, estou falando de novo. Toda onda tem 4 partes. Então, sempre que você pegar uma onda, você vai dividindo ela. Nó, crista, nó. Não precisa ficar contando. Ah, aquele deu uma parte meia, aquele deu 5/6. Manda tudo isso para merda, gente. Você vai dividindo. Nó, crista, nó, vale, e assim vai. E aí você conta a distância que ele deu, quantas partes corresponde. Aí você divide e vê qual o valor de uma parte e multiplica por 4. Esse é o jeito mais simples da gente não errar. Um detalhe importante, cuidado, porque tem alguns exercícios em que, em vez de ele dar comprimento, ele dá tempo aqui. Então, se ele der comprimento, beleza, 4 partes é lambda. Se ele der tempo, 4 partes é o período, porque 4 partes significa uma onda. Então, é importante a gente, porque eu falo bastante detalhes, não é só olhar o resumo. Então, é importante assistir a aula de novo para fixar bem esses conceitos, que são as pegadinhas. Tá? Então, você vai contar lá 4 partes. Então, ele vai te dar lá várias partes. Então, você pega 4 partes vai ser uma onda. Uma onda é tesão, que é o tempo de uma onda. Então, fica esperto aqui se ele dá comprimento ou dá tempo. Às vezes, a gente cai nessa pegadinha. Tá? Outra coisa importante, você pode trabalhar com ΔS, ΔT. Dependendo do exercício, a gente trabalha com ΔS, ΔT. E, claro, aí a gente deduz, se o ΔS for lambda, o tempo é tesão, e aí 1 sobre tesão é F, que é a equação fundamental. Mas não esqueça, você tanto pode trabalhar com isto, como pode trabalhar com isso, depende do que ele dá. Aqui eu vou falar sobre eco, que é uma coisa muito importante, principalmente o sonar, que é aquele aparelhinho que mede fundo de um rio, ou mede onde está um cardume, por exemplo, de peixes. Então, sempre que você trabalhar com eco, não esqueça, tá? Que o ΔS que a onda anda é 2x. Não pode esquecer disso, que a Unesp é perita em trabalhar com sonar, com eco e etc. Então, sempre que você trabalhar com eco, você coloca 2x no ΔS, porque a onda bate e volta. Beleza? Alô, alô? Então, vamos lá. Beleza, Glass. Então, são detalhezinhos que a gente vai falando, né? E que às vezes vocês estão voando aí, vocês passam o detalhe. Por isso que é legal assistir de novo a aulinha para não perder nenhum detalhe.
Por mais que a gente saiba, sempre tem um detalhe que escapa. No exercício, ele me deu 765 milímetros. E aí eu fui dividindo. Crista, nó, vale, nó, e dividindo. E aí eu contei quantas partes. E aí você vai ver que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse é o jeito mais tranquilo de você achar o lambda. Porque eu vi uma vez um japonês no cursinho dando aula, ele fazia o aluno contar 1,5 onda, 2 ondas e 3/4. O aluno fica maluco, gente. É só o japonês mesmo para entender. O aluno não vai entender. Dividiu por 9 e achou que cada pedaço tem 85 milímetros, portanto, uma onda tem 4 partes. Então, é um jeito que você não vai errar jamais. Então, nosso lambda é 340 milímetros. Cuidado que a velocidade está em metros por segundo. Então, na hora de aplicar a equação fundamental, transforme o lambda. Então, o lambda vai dar 340 dividido por 1000. E aí você vai lá no V lambda F e acha a frequência 1000 Hz, período 1 sobre frequência, período 10 a menos 3. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre concentração. Tem gente que gosta de trabalhar com fórmula. Procure não trabalhar, a não ser diluição. Procure fazer regra de 3. Porque se você for decorando fórmula, você vai ter que decorar mais e mais e mais e mais e mais fórmulas. Ah, por que você está falando isso? É assim, por exemplo. Eu venho aqui, eu decorei a primeira fórmula, que não chama mais concentração comum, como antigamente chamava. Chama concentração massa-volume ou concentração em grama por litro. Então, essa é a primeira concentração. Massa do soluto, volume da solução. Aí eu decorei molaridade. Concentração molar, que ninguém mais fala assim. É a concentração em mol por litro ou em quantidade de matéria por litro. Seria número de mols. Aí os livros adoram, né? Adoram fórmula. Então ele vai lá, número de mols é massa sobre massa molar. Ele já enfia aqui mais uma fórmula para não decorar. M1. Para que isso, gente? Massa molar, volume. É fórmula em cima de fórmula. Aí eu decorei o título, ninguém chama mais de título, que é a concentração em porcentagem, massa do soluto, massa da solução. Nada disso precisa de fórmula. Aí você decorou isso? Você tem que decorar mais uma então. Concentração, densidade vezes título. Então você quer decorar a fórmula, você vai ter que decorar mais. Mais e mais. Aí tem lá mais fórmulas para a gente decorar. Tá? Tem uma lá de concentração, massa molar vezes molaridade. Então, gente, não precisa nada disso. Tá? Saiba da diluição. Da diluição é legal saber, que é MV, MV. E está ótimo. O resto você consegue sair tudo pela teoria. Outra coisa importante, densidade, ela não é uma concentração, porque densidade não mistura. Densidade é da solução, massa da solução, volume da solução. Do solvente, massa do solvente, volume do solvente. Do soluto, massa do soluto, volume do soluto. Então, a densidade não é uma concentração. Então, fica esperto quando ele dá densidade. Por exemplo, esse exercício, para quem decora a fórmula, é um cacete.
Porque ele tem que saber várias fórmulas. Porque parece que o cara não dá nada. Ele dá a densidade e o título, ou a densidade e a porcentagem. Então, você fazendo, raciocinando, a sua chance de acertar é muito maior. Então, ele falou lá que a densidade da solução é 1,4 gramas por ml, ou seja, 1.400 gramas por litro. Ele falou que tem 70% em massa de H2SO4. Então, você vai trabalhar com o raciocínio. O que é ou o que significa densidade? Significa solução, solução. Então, isso quer dizer que eu tenho 1.400 gramas de solução em 1 litro de solução. E agora é só brincar, gente. Se eu tenho 70% absoluto, é só fazer regrinha de 3 e achar a massa absoluta em 1 litro de solução. Portanto, você já tem a concentração, 980 gramas por litro. Então, você não precisou usar concentração, densidade vezes título. Você aprendeu a raciocinar. Em mol por litro, regrinha de 3. A gente sabe que a massa molar, 98 gramas, é sempre 1 mol. 980 gramas por litro X. Então, eu não precisei decorar 2 fórmulas a mais. Eu raciocinei em cima da teoria de concentração, densidade e mol por litro. Esse exercício é extremamente importante. Tá? Ele derruba muita gente quando ele cai. Tá? Se der tempo, eu até... Acho que vai dar sobrar um pouquinho. Eu até comento aí a parte de inequação e tal. Aí todo mundo aproveita. Aí. O 9 tem 2 para a gente relembrar e reforçar por causa da Unicamp, da FUVEST, da Unesp. Volume de esfera, né? Volume de esfera é uma coisa super importante. Então, tem 2 esferas de raios 8 e 4 que serão fundidas e com isso eu vou construir um cilindro de altura 12. Que é o raio do cilindro. Então, esse ele só tem uma finalidade. Não esquecer o volume da esfera. Então, o volume das 2 esferas, 4/3 de πr ao cubo, é igual ao volume do cilindro, área da base vezes a altura. E aí você vai achar o rainho do cilindro. Beleza? Bom, por que eu puxei um pouquinho de espelhos esféricos? Para a gente lembrar uma coisa difícil, que é quando ele dá... Porque vocês estudaram espelhos, já revisaram, já estudaram de novo, tal, já sabem Gauss, decore salteado. Lembre que eu uso Gauss desse jeito, tá? Já falei isso para vocês, eu não uso Gauss 1 sobre F, eu uso assim, que é igual ao resistor, que é muito melhor. Produto pela soma. Muito melhor para usar, muito melhor para fazer a conta. Aí não esquecer dos sinais. Sinais. Não é a música, tá? F positivo côncavo, F negativo convexo. P e P' positivo real, virtual negativo. A e I direita positivo, invertida negativo. É legal fazer os desenhos, todos para espelho côncavo e um só para convexo. A mesma coisa para lentes, porque as fórmulas são as mesmas e sempre cai lente dentro da Unesp. Toda vez que a imagem for real, ela é invertida. Se ela é invertida, ela tem que ser projetada para eu enxergar. Então, não esqueçam disso. Falou em imagem projetada, é porque ela é real. Se ela é real, ela é invertida. Sacaram? Virtual direito. Essa eu consigo enxergar. Agora, tem um bendito ou maldito exercício que tem normalmente 90% de chute
tem 5% do aluno que faz e tem 90% de chuta e o resto nem faz. Que ele dá a distância entre o objeto e a imagem. Isso não é uma coisa que aparece com frequência, mas é uma coisa importante. Por quê? Porque são essas coisas que fazem a diferença entre vocês e os outros. Quando ele dá a distância do objeto à imagem, presta atenção. Se o objeto for maior que a imagem, é espelho côncavo e a distância entre o objeto e a imagem é P menos P'. Quando ele dá a distância, ele está dando essa distância. Aqui, ó. Entre o objeto e a imagem. Se o objeto for menor que a imagem, lembra dos desenhos, objeto entre o centro e o foco é o único caso que vai dar isso com imagem real. E aí a distância é P' menos P. Esses são os dois casos mais comuns de cair, que eu já vi cair. Dificilmente cai com imagem virtual. Normalmente cai com imagem real. E se a imagem for virtual, aí a distância entre o objeto e a imagem é P mais P'. Tá? Então, o exercício é um exercício para pouca gente. Então, ele fala, primeiro que a imagem é projetada. Portanto, se ela é projetada, ela é real invertida. E aí você tem o sinal do A. E ela é 4 vezes menor que o objeto. Nada de ficar colocando x, 4x. Gente, quando ele fala dobro, triplo, quádruplo, é o A. Não precisa colocar x. A única coisa que você não pode esquecer é de colocar o sinal, negativo ou positivo. Então, normalmente vai ser negativo, porque é a imagem é projetada. Tá? Então, o A que ele deu, menos 1/4. A é menos P' sobre P. Portanto, ele deu para nós, multiplicando em cruz, que o P vale 4P'. Ele deu a distância entre o objeto e a imagem. Não deu P nem P'. Como o objeto é maior que a imagem, como que eu sei? Porque ele falou que a imagem é 4 vezes menor que o objeto. Portanto, teoria, que eu escrevi ali em cima, esse 30 que ele deu é P menos P'. E aí você já consegue, com as duas equações, achar o P e o P'. A distância focal, o raio, para achar tudo. Aí é só fazer conta, tá? Então, refaçam esse exercício, porque vocês não acham ele em qualquer lugar. E, claro, se você souber fazer, você está arrebentando. Não esqueçam que quando faz barba, aí você vai trabalhar. Porque pensou fazer barba com a imagem real, aí você não vai enxergar seu rosto, né? Então, sempre que for barba, ele vai usar um espelho côncavo que aumente seu rosto, se for espelho côncavo. Ou plano, que aí ele vai estar do mesmo tamanho. Mas já caiu, tem um exercício do ITA, que o cara para fazer barba usava um espelho côncavo. E aí ele falava que o rosto aumentava 2 vezes. Tá? Então, presta atenção, porque aí a imagem é direita. Você está fazendo barba, você está enxergando direto o seu rosto. Então, a imagem virtual. Aí é direita. Então, vamos lá. Exercício 11. Para a gente lembrar uma coisa, deu porcentagem, pediu porcentagem, adota valor. Aqui eu tenho uma empresa que teve 3 reduções. Uma de 50%, mais uma de 40% e mais uma de 10%. E ele quer saber quanto foi a redução total que essa empresa teve no custo do seu produto. Então, deu porcentagem, pediu porcentagem. Adotei 100. Primeira redução, 100%, 50%,
Então, o nosso objeto já vai ter um custo de 50. Segunda redução. Cuidado, se eu tive uma redução de 40, o objeto passou a ter um custo de 60%. Portanto, ele vai passar a custar R$ 30. Mais uma redução, que foi de 10. Então, quer dizer que o objeto passou a custar 90%. E aí, preço final, R$ 27. Logo, custou 100, menos 27, 73% de redução. Não é só somar 50 mais 40 mais 10. Se fosse aumento, aí como é que eu ia trabalhar? Se fosse aumento, eu ia trabalhar com 150, com 140 e com 110. Então, se ele tivesse 3 aumentos, aí eu ia trabalhar com aumento. Aumentou 50, 150. Aumentou 40, 140. Aumentou 10, 110. Beleza? E aí, para finalizar, eu escolhi uma coisa legalzinha para a gente recordar: orbitais híbridos. O que vocês já viram de orbitais híbridos? Não foi ontem que eu falei para vocês isso, foi? Alô? Que? Não entendi. Não, Hã? não lembro disso não. Não, né? Então, eu acho que eu falei para Laranjal. É porque eu separei essa questão para Laranjal também. Bom, eu estou falando especificamente por causa da Unesco. Tinha que servir. Mas cai na Unesp, viu, Igão? Essa parte de orbital híbrido cai na Unesp. Então tem que ficar esperto. Então vamos lá. Bom, o que é híbrido para vocês? Vocês já ouviram essa palavra? O que quer dizer? Híbrido. Parece muito em biologia. O que significa uma planta híbrida? É uma planta misturada. Eles fazem muito isso com orquídea e tal. E aí, gente? Infelizmente, de 10 anos para cá, não se estuda muito o desenho dos orbitais. Mas vocês têm na teoria de vocês. Orbital S, orbital P. Orbital S, por exemplo, ele é um orbital esférico. Orbital P, por exemplo, ele é um orbital que parece uma berinjela. Então, ele tem uma parte aqui, que cabe 2 elétrons, uma parte aqui, que cabe 2 elétrons, uma parte aqui, que cabe 2 elétrons. Ele parece uma berinjela. Para resumir, a gente faz assim 3 casinhas, que são os orbitais, e aqui a gente faz uma casinha. E nesse orbital cabe no máximo 2 elétrons. Quando ele está preenchido, esse elemento não pode se ligar, porque os elétrons já estão casados. Para que ele possa se ligar a alguém, tá, ele tem que ter elétrons esperando o casamento. Então, ele não pode ter 2 elétrons dentro de um orbital. Existem 3 orbitais, 3 elementos que têm orbitais híbridos. Berílio. Por que o berílio está na 2A e ele não doa? Porque ele é um elemento que tem um orbital diferente. Se eu fosse distribuir o berílio, um S2, 2S2, berílio, na verdade, ele não conseguiria
ele não conseguiria fazer nenhuma ligação, porque os orbitais estão totalmente preenchidos. Esse S tem 2, cabe 2, acabou. Mas como que ele faz duas ligações? Ele é um bígamo? Não. É porque na teoria acontece isso na prática. O próximo orbital é 2p, concorda? De Linus Pauling. Então aqui, na prática, existe uma hibridização. Esses orbitais são fundidos e eu tenho um orbital sp. É um orbital híbrido, que a gente chama. Então, o berílio é uma hibridização sp. Então, por isso que o berílio consegue fazer duas ligações. Porque o orbital dele não é o orbital normal. Ele é um orbital sp. Aí ele consegue fazer duas ligações covalentes. Outro que tem orbital híbrido, tudo bem que o berílio e o boro quase não aparece. Mas eu não posso ficar pensando isso. O boro também é híbrido. Por isso que o boro está na 3A e não do elétron. Se eu fosse distribuir o boro, ia estar assim. Dois S2, 2P1. E aí você ia perceber que ele só poderia fazer uma ligação. Porque ele só tem um elétron esperando o casamento. O 2S2 está completo. Só que na natureza ele não é assim. Esses orbitais são fundidos, são híbridos. Então aqui você tem uma hibridização com 3 elétrons, portanto, uma hibridização de 3 orbitais, um S e 2P. Por isso a hibridização aqui é sp2. Se vocês nunca viram isso, dê uma olhadinha para a Unesp. Tá? Por isso ele consegue fazer 3 ligações. O carbono, para finalizar, são os 3 elementos que têm orbitais híbridos. Carbono, ele era para fazer 2 ligações só. Ele só era para fazer 2 ligações. Mas ele não faz só 2, ele faz 4. Então aqui eu tenho uma fusão. E aí, quando ele faz 4 ligações simples, ele vai ter um orbital híbrido usando um S3P, por isso sp3. Mas esse é o carbono que faz 4 ligações simples. Tem mais ainda, professor? Tem. Então, se ele fizer 4 ligações simples, o orbital dele é chamado sp3. Tá? Belezinha até aí, gente? Tudo certo? Alô, tá todo Tudo mundo vivo aí? sexo. Tinham visto nessa profundidade ou não? Não. Não, né? Não com Não, você. essa aí não. Hã? Não. Não, né? Normalmente passa-se muito por cima disso. Aí chega perto da Unesp eu falo. Já é de praxe já. Unesp Beleza? Já deram um Lazareno. printzinho aí? Tá. Continuando a falar do carbono. Ligação sigma são ligações simples. Quando a gente tem uma ligação dupla, a gente tem uma mudança na história. Porque uma ligação é sigma,
a outra é π. Só que a ligação π exige orbitais puros. O orbital não pode ser híbrido. Olha como é complexa essa teoria. Tá? Quando você tem uma tripla, aí eu tenho π sigma π. O que quer dizer que aqui eu tenho que reservar 2 orbitais puros sem hibridização para fazer a ligação tripla. Então, quer dizer que o carbono que faz uma ligação dupla, ele já não é sp3 mais, porque ele tem que ter um orbital puro. Então, o orbital dele é sp2. Um S e 2 Ps, que são as 3 ligações sigmas. Quando ele faz 2 duplas, ou uma tripla, tanto faz, aí ele vai ter 2 ligações π. Portanto, ele tem que reservar 2 orbitais puros. Então, a hibridização dele é sp. Vira e mexe cai isso em teste, tá? Apesar de esse ser do ITA, a Unesp já cobrou essa parte em teste e a gente tem que ficar esperto, tá? Deram um printzinho aí? Só vai. Hã? Já demos print já. Então, se eu pegar, por exemplo, isso aqui, ó. Isto aqui. É fácil, é só lembrar da teoria que eu falei. Tá? Então, apareceu lá um carbono que faz tripla. Então, ele tem um orbital puro, esse orbital aqui é sp. Então, essa ligação aqui é sigma, sp desse carbono, sp do outro carbono. São os orbitais que se ligam. Olha que legal isso aqui. Essa outra ligação aqui, ela tem um carbono com sp, que tem a tripla, que é esse carbono aqui. E o outro carbono com 4 símbolos. Então, os orbitais que se ligam aí são sp de um carbono, sp3 do outro carbono. Não que seja um assunto difícil, mas eu preciso ver, né? Alguma vez na vida, tá? Belezinha? Vendo uma vez já dá uma ajuda pra caralho, né? Não, porque isso é fácil de lembrar. É só pegar o Sim, resuminho, sim. 4 Não é ligações difícil. simples, sp3. Porque se cair, vai cair o carbono. Uma dupla, sp2. Uma tripla, sp, ou 2 duplas, sp. Acabou. Decorou isso, tá bom. Tá? Sexo? Então, aqui, gente, Ex. o exercício, na verdade, eu só separei para vocês verem isso mesmo, né? Tá? Só para vocês. Só que é legal a gente fazer isso aqui que eu fiz, tá? Para contar quantas sigmas e quantas pis tem. Porque senão a gente acaba esquecendo do hidrogênio, acaba esquecendo de contar. Então faz a fórmula estrutural inteirinha, né? Para poder contar, tá? Deixa eu só encerrar a gravação aqui. Nós estamos com